Abençoada por Deus. Olha só que texto maravilhoso. Eu sei que você conhece esse versículo. Ele diz, Jeremias 29, versículo 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? É muito importante que a gente entenda em que circunstâncias Deus deu essa palavra ao profeta Jeremias. O povo de Israel estava no cativeiro. Eles haviam desobedecido a Deus e haviam sido conquistados por um outro povo, o povo da Babilônia, que veio até o reino de Israel, conquistou as cidades, conquistou a cidade de Jerusalém, aprisionou o seu povo e os levou para uma terra distante. Então eles estavam lá, cativos, longe de casa, vivendo como escravos, sofrendo, famílias separadas, uma situação difícil. E Deus dá esta palavra ao profeta Jeremias, onde ele estava animando o coração do povo. Aquela situação era consequência de um juízo de Deus. Deus já os havia avisado com antecedência que se eles não se arrependessem, se eles não deixassem de buscar outros deuses, se eles não deixassem de desobedecer a Deus, juízo viria e eles seriam levados cativos. O povo não se arrependeu, o povo não mudou os seus caminhos. Aquilo que Deus disse que iria fazer, aconteceu. E no meio dessa situação difícil, dramática, Deus dá essa palavra: olha, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Deus queria trazer um sentimento de esperança. Deus queria dar ao coração do seu povo um sentimento de que as coisas iriam mudar. E é muito importante isso, porque quando a gente está passando por uma situação difícil, querido, quando algo ruim está acontecendo conosco, a gente só vê o mal, a gente não vê nada de bom. É assim ou não é assim? Quando algo ruim está acontecendo, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando uma necessidade, uma dificuldade, uma dor, a gente não consegue ver nada de bom. E era isso que Deus pretendia fazer com o seu povo: abrir os olhos de que aquela situação não ia durar para sempre, mas que em determinado momento Deus ia os trazer de volta, ia os restituir à terra deles, e mais uma vez eles seriam um povo de Deus outra vez, e Deus iria abençoá-los de novo. Amém? Então Deus tem sempre uma palavra de esperança quando a gente está passando por um momento difícil. Agora eu quero que você preste bem atenção nessa palavra. Eu quero ler o versículo de novo, porque eu quero conversar com você a respeito dele, porque ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha só, esse texto, querido, fala de duas visões diferentes da situação. Se você perguntasse para o povo de Israel como é que eles viam a situação que eles estavam vivendo, o que é que eles iriam dizer? Certamente iriam reclamar que Deus os abandonou, estavam muito tristes, sem esperança, sem expectativa de mudança, Eles passaram 70 anos no cativeiro, 70 anos como escravo. Então nós vemos a visão do povo de Deus, a visão do homem e a visão de Deus. Aqui tem duas óticas diferentes a respeito das coisas, e é importante que a gente entenda isso, porque a maneira como Deus vê é diferente da maneira como eu e você vemos as coisas. E aí eu quero repartir esse versículo aqui em 3 partes, para eu te ajudar aqui. E aí eu e você vamos perceber que existe um olhar humano e um olhar divino a respeito da vida.
A primeira parte, Deus começa dizendo assim: eu é que sei. Fala comigo. Eu é que sei. O que Deus está dizendo aqui? Que Ele sabe. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha a ótica humana. Eu, você, todo ser humano acha que sabe das coisas. Nós achamos que sabemos. Nós pensamos que conhecemos. Mas na verdade a gente não conhece, a gente não sabe. A gente tem uma ideia, a gente faz uma ideia de como as coisas são. Mas Deus não, Deus sabe. Eu e você podemos imaginar que as coisas são assim, que elas vão acontecer dessa ou daquela maneira. Mas na verdade, quem é que sabe o que vai acontecer amanhã? Ou nessa semana? Ou no mês que vem? Ou na revisão de vida? Ou na conferência? Deus está dizendo, eu é que sei. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender, que Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Deus sabe o que eu e você não sabemos. Deus conhece o que eu e você não conhecemos. Eu e você fazemos uma ideia, imaginamos como as coisas são. Você quer ver uma coisa? Só para te ajudar a entender. Quando você tem um filho pequeno, tudo que ele não sabe, ele faz o quê? Pergunta para você. Geralmente para quem? Para o pai, para a mãe. Quando o filho cresce, o que ele faz? Ele não pergunta mais. Por quê? Ele acha que já sabe. E ali ele não só acha que sabe. Ele tem certeza que sabe. E tem certeza que sabe de tudo. E aí ele começa a fazer o quê? Para você que é pai. Antes ele te perguntava. Agora ele faz o quê? Agora quer te ensinar. Como é que você tem que fazer as coisas. Como é que você tem que administrar a casa. Não, tá errado. Aí ele fala que você está errado. Você tem que fazer assim. Você não pode fazer daquele jeito. Você já teve filho adolescente? Já teve filho na juventude? Já teve filho entrando na fase adulta? É ou não é assim? Ou eu estou falando bobagem? É assim? Por quê? Por quê? Porque ele acha, ele tem certeza, sabe? Como é que você tem que administrar o seu dinheiro? Como é que a casa tem que ser administrada? E aí de repente quem é que quer mandar na casa? O dono da casa é quem? Quem que é o dono da casa? Quem que é o dono da sua casa lá, né? Você aí? Então. Mas o seu filho que está crescendo, o que ele faz? Ele acha que ele é o dono. Porque ele acha, mas ele sabe mesmo. Ele sabe o que é casamento. Sabe o que é criar uma família. Sabe o que é sustentar filho? Sabe o que é acordar cedo, ganhar dinheiro, trabalhar 30 dias para receber, pagar conta? Sabe? Sabe? Não? Mas ele não acha, ele tem. E Deus está falando que eu é que sei. O seu filho, o meu filho comigo, é igual eu e você com Deus. E aí a gente começa a querer dizer para Deus como é que Ele tem que fazer as coisas. Aí a gente começa a questionar Deus, as intenções de Deus. Por que Deus fez isso? Por que Ele não fez aquilo? Por que Ele deixou isso acontecer comigo? Por que eu estou passando por isso? Eu não aceito isso, eu não concordo com aquilo. É ou não é assim? E Deus está falando, Então entenda bem, quando Deus está falando, eu é que sei, significa, Ele tem o conhecimento. Não há nada que Deus não sabe. Deus sabe. E eu e você? Nós sabemos algumas coisas. Mas tem muita coisa que a gente não sabe. A gente o quê? Acha, faz uma ideia, imagina, acredita que é assim. Mas Deus
Deus sabe. Fala, Deus sabe. Eu falei de filho, querido, e serve tanto para filho natural quanto para filho espiritual, viu? Se você tem um discípulo, porque você leva ele na revisão de vida, igual nós vamos na revisão de vida agora, aí ele volta de lá apaixonado por Jesus e por você. Vem aqui no dia da chegada da revisão de vida, meu líder, vem cá, abraço, beijo. Eu não estaria aqui se não fosse pela Luana, se não fosse pelo Cardoso. Não é assim? Quantas chegadas de revisão de vida a gente já viu aqui? É? E a pessoa chora e te abraça, te chama de pai, te chama de mãe. Né? No início, tudo que você fala para ela, o novo convertido, tudo que você fala para ele, opa, é meu líder falou, está falado, o pastor, a pastora. Às vezes dá até problema em casa, porque o filho fala para o pai e para a mãe, não, o pastor falou que é assim, a pastora falou que é assim. Não é assim? Passa uns dias, começa a crescer, a gente dá aula para ele no Instituto de Vencedores, leva ele para o discipulado, começa a discipular, ele começa a crescer, 1 ano, 2 anos, 3 anos dentro da igreja, faz 4, e aí? O que acontece? Ele também começa a achar, sabe? Mas o pastor não podia fazer isso. Como é que ele pinta essa parede de preto? O pastor não podia ter tirado o painel da projeção. Aí começa, abençoa, eu sei que o senhor abençoa. Quantos aqui lideram alguém? Tem um discípulo com você. O seu discípulo já falou para você como é que você estava errado? Já falou para você que não concordava com você? Por que ele faz isso? É a mesma relação nossa com Deus. Ele acha que sabe. Ele não pagou ainda o preço por alguém, nunca jejuou por alguém, 1 semana, 30 dias para levar a pessoa por revisão de vida. Nunca fez uma visita, não fez uma visita, não sabe o que é receber muitos nãos. Mas orar, pagar um preço por alguém para levá-lo para a revisão de vida, chegar lá, enquanto ela está fazendo a revisão de vida, você está orando, derramando lágrimas pela vida dela. Depois o maior esforço para levar ela no Instituto de Vencedores, porque ela não quer levantar cedo. E por aí vai. Mas ela acha, e Deus está falando, eu é que sei. Deus sabe, amém, querido? O que eu e você não sabemos, Deus sabe. Segunda parte do versículo, Deus está dizendo, olha, o que ele está dizendo que sabe? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Quem gosta de paz? Quem gosta de ter paz? Querida, o ser humano, tudo que ele mais quer é ter paz. Nós gostamos de sossego. Quem aqui gosta de problema? Quem que gosta de confusão? A gente gosta mesmo é de paz. Então, não é à toa que a gente só consegue ficar bem quando está tudo bem. Quando está tudo em paz. E é assim que quando a gente está bem, a gente está cheio de fé, a gente está animado, eu falo aleluia, glória a Deus, eu tenho disposição para servir a Deus, eu não falto o culto, não falta uma reunião de oração. Pastor convida para ir, ou revisão de vida, vamos embora, pastor, convida para a conferência, eis-me aqui, meu líder. Mas quando as coisas vão mal na nossa vida, a gente fica mal. Por quê? Porque eu e você precisamos de um ambiente favorável. A gente só consegue ser feliz quando está tudo bem. É ou não é assim? Você passa por um problema financeiro, enfrenta uma dificuldade no casamento, enfrenta um problema com o filho, uma enfermidade, uma crise no trabalho, notícia ruim na televisão, a nossa fé abala, nosso semblante descai, a gente fica triste, desanimado, frustrado. Por quê? Porque eu e você precisamos de um ambiente favorável para viver.
quando o ambiente é inóspito, meio assim como um deserto, né? Foi por isso que o povo de Israel murmurava tanto no deserto. Você trouxe a gente aqui para morrer de sede. Moisés, você trouxe aqui, a gente não tem o que comer. Por quê? Porque nós somos assim. Eu e você precisamos de um ambiente favorável. Que as coisas estejam bem. Quando elas estão bem, a gente está bem. Quando as coisas vão mal, fica mal também. E Deus? Deus está dizendo, eu é que sei que pensamentos eu tenho. Enquanto eu e você precisamos de um ambiente favorável para viver, Deus tem um plano. Amém? E olha só, eu e você dependemos do ambiente, mas Deus está focado no plano dele. Por isso, se as coisas estão bem, estão mal, não importa, Deus tem um plano. Se você estudar, ler, olhar a história da humanidade, ao longo de todos os tempos, se você olhar a história do homem descrita na palavra de Deus, olha quantas coisas ruins aconteceram. E o plano de Deus acontecendo ao mesmo tempo. A soberania de Deus, a vontade de Deus, agindo da mesma maneira. Então, para Deus, querido, não importa se está indo tudo bem ou se está indo tudo mal. Deus está focado no plano, no propósito. Por isso que a gente gosta muito de falar aqui na igreja, Deus tem um propósito para você. Diga isso para quem está do seu lado, Deus tem um propósito para você. Deus tem um conhecimento, o homem tem ideia. Deus tem um plano, nós precisamos de um ambiente favorável. Por isso que a ótica que a gente tem da vida, dos acontecimentos é diferente. Por isso que a gente se abala, por isso que a gente se desanima, por isso que cansa, perde a esperança, perde a fé, abala a fé. Por quê? A gente está focado nas circunstâncias, naquilo que está acontecendo ao nosso redor. E Deus, Ele está só focado no plano dele. O plano dele está acontecendo, para Deus, está tudo bem. Tem guerras, tem rumores de guerras, tem tragédias, tem dores, tem dificuldades de toda a ordem. E Deus olha para o plano dele e o plano está indo normalmente. E Deus fala, está tranquilo, o plano está funcionando. E Deus fica. Por isso, querido, que quando houve uma tempestade, em que os discípulos de Jesus estavam no barco, atormentados, Jesus estava o quê? Dormindo. Por quê, querido? Porque Ele tinha um plano. Amém, querido? Deus é focado no plano. E a terceira coisa, e mais forte, Ele diz assim, para vos dar o fim que desejais. O fim que desejais. O que é que eu e você temos? Desejos, vontades, paixões. Eu e você, o ser humano é movido por sentimentos. O ser humano é movido pelas emoções. Alguém tem alguma dúvida que nós somos mais emocionais do que racionais? Alguém tem dúvida? Que nós somos mais emocionais do que racionais? E é por isso, querido, que o propósito da nossa vida é o quê? Satisfazer os nossos desejos, realizar as nossas vontades. Quando a gente realiza a nossa vontade, a vida para nós está o quê? Opa! Se a nossa vontade não é feita, a gente fica contrariado. A gente age como criança, né? Fica emburrado, contrariado. Põe Deus de castigo. Por quê? Porque nós somos focados nas emoções. Por isso que o homem se torna escravo dos seus desejos, escravo das suas paixões. Paixão pelo dinheiro, paixão pelo poder. Não consegue ficar sem tomar uma cerveja.
Não pode ver um rabo de saia. Por quê? Desejo. Desejo, desejo, desejo. O que move o homem? Desejo. Paixões. O que faz você levantar? O que é que faz você aguentar a rotina que você vive? A satisfação dos seus desejos. Se ao final o seu desejo ficar satisfeito para você, está tudo bem. E Deus? Deus está preocupado é com o fim. Ele fala, para vos dar o fim. Deus está preocupado é com o resultado. Ele conhece todas as coisas, tem um plano, e o foco dele é o fim. O que move o coração de Deus, o que faz Deus agir, é o resultado. Porque o resultado para Deus vale a pena todo o resto que vem antes. Quem não tem foco no resultado, não tem disposição para o sacrifício. É por isso que muita gente desiste do casamento. Por isso que muita gente acha mais fácil trocar de marido, trocar de esposa. Por quê? Porque está passando uma crise, porque nós dois não nos entendemos, nós estamos brigando muito. Mas se tivesse foco aonde? No fim, lá no fim. Deus enxerga lá na frente. E quando Ele olha o resultado, Ele fala, compensa. Vale a pena. Foi por isso que Deus se dispôs a entregar o Filho dEle. Foi por isso que Deus enviou Jesus para morrer por mim. Imagina a dor dele. Permitir que o seu filho passasse por tudo que ele passou. Mas Deus viu o fim. Deus viu o que é que iria acontecer depois que Jesus ressuscitasse. Deus viu quantas pessoas iriam crer nele, na sua palavra. Quantos seriam salvos? Quantos seriam transformados? Quantos seriam abençoados? E ele disse, vale a pena. Amém? Amém? Deus tem o conhecimento. Eu e você? A gente tem ideia, a gente acha. A gente pensa, sabe? Como diz a frase, sabe de nada, inocente. Mas Deus sabe. Eu e você, para vivermos, precisamos de um ambiente favorável. E aí muitas vezes não para emprego, porque lá onde está trabalhando passou em crise, estão pegando no seu pé, o chefe não esquece de você. Às vezes tinha uma promoção te aguardando. Saiu uma semana antes da vaga surgir lá na empresa que estava trabalhando. Não aguenta desaforo, não aguenta humilhação. Por quê? Nós somos focados no sentimento. Se o ambiente está desfavorável, a gente o quê? Isso acontece até dentro da igreja. Se o ambiente, presta atenção, querido. Se o ambiente aqui ficar desfavorável para você, o que você faz? Tem outra igreja ali. Nós precisamos de um ambiente favorável. Mas Deus tem um plano. E Ele segue o plano dEle. Nada faz Deus mudar o seu plano. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu e você vivemos focados nos sentimentos, nas emoções. As emoções nos dominam. E o propósito de tudo o que Deus faz é o resultado. Por isso Ele acha que o sacrifício vale a pena. Você entende a diferença? Da ótica do homem e da ótica de Deus? Quantos gostariam de saber
o que só Deus sabe. Quantos gostariam, na hora que você estiver passando por um momento difícil, entender qual é o plano de Deus? Quantos gostariam de saber aonde essa história vai terminar? Toda esta luta, toda essa dificuldade, todo esse sacrifício que você está pagando, qual será o resultado? Qual será o fim? Deus sabe. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O olhar de Deus é no fim, querido. Amém?